Sejam bem-vindos para mais um vídeo e, como eu tinha prometido, hoje vamos ter aqui um vídeo especial, a história do nacionalismo em França, principais autores e doutrinas, que há muito tempo que eu já estava a pensar em fazer este vídeo para nós, uma vez por todas, entendermos o que é, portanto, o nacionalismo, onde ele nasce, o que é que quer dizer a palavra nacionalismo e também como ela está, de certa forma, conotada com a direita política, digamos assim. Ou então a direita conservadora. Então, vamos fazer isso, eu vou tentar fazer isso com base na história da própria França, onde começa o nacionalismo, de onde se origina o nacionalismo, como vamos ver, e depois, tanto na parte final, vamos ter uma pequena bibliografia importante, portanto, os meus amigos fiquem até ao fim, importante para quem estuda a história das ideias, para quem estuda a ciência política, para quem se interessa por esses assuntos, que sejam pesquisadores, que sejam escritores, sejam analistas, professores de história, professores de ciência política, todos os que se interessam por esses assuntos, curiosos também, ou aqueles que querem também aumentar os seus conhecimentos. Portanto, vamos então estudar a história do nacionalismo em França, meus amigos, e vamos fazer isso com base na minha experiência e a minha vivência. Como os meus amigos sabem, eu nasci em França, ali naquela região da Seine-et-Marne, no departamento 77, fiz lá os meus estudos e tenho, de certa forma, certos conhecimentos importantes, não que os meus amigos também não os tenham, mas nós aprendemos todos uns com os outros, é claro, não é? Isto aqui ninguém sabe mais do que ninguém, mas aproveitando aquilo que nós sabemos e conhecemos, para também poder transmitir aos outros, digamos assim, um serviço público que tento fazer aqui no YouTube. Então, vamos começar do General Boulanger, que está aqui a foto, Le General Boulanger. Mas antes de começarmos com o General Boulanger, aí no final do século XIX e inícios do século XX, vamos recuar até ao século XVI e vamos começar a perceber que, porque é o nacionalismo que nós vamos aqui estudar, começar a ver que nessa altura, no século XVI, a seguir às guerras das religiões, quando temos a transição do rei Luís XIII e depois temos Luís XIV, temos aqui algo de muito importante que tem que ser dito. Até Luís XIII tínhamos o reino francês que estava praticamente, continuava submisso à fé católica e aos preceitos tradicionais. E, a partir daí, a partir de Luís XIV, o rei absolutista, houve um corte com esta visão, com esta cosmovisão, e passamos a ter um reino centrado na pessoa do próprio Luís XIV, não é? O seu próprio ego, o seu próprio eu, e toda a corte que estava à volta do rei passou, então, a deslumbrar-se completamente e começaram a aparecer todo o tipo de desnevaios, digamos assim, orgias, grandes concentrações de bebidas, libertinagem e todo o tipo de desvios sexuais, não vou aqui falar sobre isso, todo o tipo de desvios morais, ou seja, como os franceses dizem, la fin des propres mœurs, os preceitos morais
caíram completamente e a partir de Luís XIV começamos a ter um desvio completo entre as elites que constituíam o rei e as cortes, ou seja, o meio da nobreza que estava à volta do rei, e depois também vai acontecer o mesmo com o rei Luís XV, acontece o mesmo com o rei Luís XVI, que é importante frisar isso, muito pouca gente sabe disso, mas o próprio rei Luís XVI era maçónico, fazia parte de uma loja de Paris, agora não me recordo do nome, mas isso é só pesquisar, e ele era maçónico, embora ele nunca se opôs àquilo que estava a acontecer, a essas ideias progressistas da Revolução do século XVIII, que estavam a acontecer, que vinham dos salões, e ele nunca se opôs. Então, como há um desvio do rei Luís XIV até ao rei Luís XVI, depois temos a queda do rei Luís XVI, temos a Revolução de 1789 e temos uma reação que, de certa forma, vai criar a necessidade de defender a nação. Reparem bem, o nacionalismo nasce neste contexto. Já não existe monarquia, já não faz sentido falar na monarquia, então vamos falar na defesa da nação, a defesa do reino. E os republicanos, os primeiros da Revolução Francesa, partem da base, o Abate Sieyès, não é? Com o seu famoso Qu'est-ce que le tiers état, o que é o terceiro Estado. O terceiro Estado, sim, exato. Ele começa com esta visão, portanto, de que a nação é muito importante. E quando se dá as guerras napoleónicas, o conceito de nação ainda é bastante ancrado, digamos assim, nas ideias do próprio Bonaparte. Se bem que Bonaparte visava a criação de um império. E nós sabemos, e isto está muito bem retratado no livro de Yoram Hazony, A Virtude do Nacionalismo, o império se opõe ao nacionalismo. Atenção, nós temos que perceber isto. E, dito isso, o que é que vai acontecer? Vai haver, portanto, os contra-revolucionários, mas vão ficar um pouco divididos, alguns continuando defendendo a monarquia. Joseph de Maistre vai falar no providencialismo, apenas fazendo rapidamente os contra-revolucionários. Bonald vai sistematizar mais as ideias contra a Revolução. E depois aparece uma série de autores um século depois, no final do século XIX, inícios do século XX, que é esta fase que nós vamos aqui estudar, e tenho os livros todos no final da bibliografia, e é nesta fase que vai aparecer o conceito de nacionalismo, principalmente com a derrota de 1870, frente, portanto, a grande derrota feita à Prússia, não é? Frente a uma derrota francesa que ficou marcado nos franceses, não é? E que passaram a ver tudo o que vinha daquela zona ali, da Alemanha, daquela zona toda, como os inimigos. Eles eram os inimigos. A necessidade de se reaver uma defesa da nação. Bom, dito isto, vamos partir então do general Boulanger. Vamos começar no final do século XIX, aí em 1880, 70, 80, até chegar a Jean-Marie Le Pen. Essa vai ser a história do nacionalismo em França que vamos fazer agora. Vamos ver os principais autores e as doutrinas. Não esquecendo aquilo que eu disse. Houve uma reação por causa do desveio, digamos assim, que já vinha do Luís XIV, não é? Que fez uma separação entre o trono e o altar do seu reino absolutista, que depois piorou até chegar a Luís XVI. A Revolução Francesa, depois tivemos uma série de governações, todas elas diferentes, umas mais conservadoras, outras mais liberais, outras mais orleanistas, já vamos ver isso tudo, até chegar a 1800. Vamos fazer 1870, 80, como eu disse, final do século XIX e inícios do século XX. Até chegarmos à história do
General Boulanger. Então, o General Boulanger, quem foi ele e porquê que praticamente quem estuda o nacionalismo francês parte sempre do General Boulanger? O General Boulanger, antes de irmos ao General Boulanger, fazer a distinção entre nacionalismo e patriotismo. Patriotismo é um sentimento de defesa militar da nação. Geralmente é a defesa do exército contra exércitos invasores. Isto vai realçar a necessidade de defender a pátria e vai criar o sentimento de patriotismo. Já o nacionalismo é uma defesa ideológica contra as ideologias abstratas. Ou seja, é o amor da nação contra o amor do mundo. As esquerdas todas defendem o amor do mundo, não é? Utópico, a abstração completa do homem, num ser humano imaginário, não é? Que vem dos direitos humanos, que se transformam nos direitos, vem dos direitos do homem e do cidadão, que se transformam nos direitos humanos. Enquanto que o nacionalismo não, é o amor da nação, que já não é um sentimento, sim, é uma ideia, a defesa da nação. Pôr a nação no centro, mas não absolutizar a nação, como fizeram os italianos, que depois veio a dar a mistura do socialismo com essa ideia que veio a criar o fascismo. Nada disto. Aqui estamos a falar no nacionalismo, que é a ideia central é a nação. Portanto, o amor dos cidadãos pela nação. O contrário do globalismo, o contrário do cosmopolitismo. Eu estou a dar esses conceitos para nós entendermos agora a história. Portanto, desde o General Boulanger até Jean-Marie Le Pen, hoje, aquele agora faleceu há pouco tempo, temos então esse embate entre aqueles que amam a nação contra aqueles que amam, de certa forma, dizem eles, o mundo utópico, esse humano que é todo igual, que é completamente descaracterizado, que é um átomo solto, não é? Que é o cosmopolitismo. Portanto, temos aqui um embate entre os nacionalistas e os cosmopolitas. Então, todos os grandes autores que vamos ver, General Boulanger, por aí fora, desde os grandes pensadores, Péguy, Maurras, Barrès, os grandes doutrinadores e ativistas, de certa forma, antitalmúdicos, e é assim que eu vou utilizar a palavra, para não haver aqui problemas no canal, como Eduardo Raymond, e todos eles, sempre se opuseram ao cosmopolitismo. Uma coisa é sermos contra um povo, contra uma religião, isto é uma coisa. Outra coisa é sermos contra uma ideia. E ser contra uma ideia, em si, não tem maldade. Atenção, ser contra um povo, contra uma etnia, contra uma religião, contra uma opção qualquer, seja ela sexual ou étnica, isso sim tem problema. Mas ser contra uma ideia, não. Nós podemos ser contra uma ideia. É exatamente o que todos esses doutrinadores vão fazer. Então, começamos em 1885 com o General Boulanger. Vamos agora fazer a história até Jean-Marie Le Pen. Então, o que é que aconteceu? Nessa altura, no final do século XIX, a França estava num caos político. O Parlamento francês, aquilo era um caos. Os bem-falantes, les bavards, como dizem os franceses, aquilo, ficavam ali todos, não é como hoje nós vemos ali uma certa ordem que nós hoje temos no Parlamento, não é? Mas por esse tempo não. Eles chegavam à frente, quase que se pegavam. Não havia muita ordem, era confusão, todos iam a correr para as tribunas, aquilo nessa altura eram as chamadas tribunas. Era mesmo um parlamento que andavam quase todos, desculpem lá a expressão, à castada. E ninguém se entendia. E havia um grupo poderoso no parlamento, no final do século XIX, que eles tinham a alcunha dos bem-falantes, les bavards, les causeurs, les républicains, eram os chamados republicanos cosmopolitas. E esses republicanos cosmopolitas, dessa altura,
não se importavam de que a França perdesse uma guerra, desde que a França abrisse as suas mãos a todas as nações do mundo, que abrisse as suas ideias a todas as nações do mundo e que o cidadão francês se transformasse no cidadão cosmopolita, o cidadão do mundo. E houve uma reação. E atenção, muito desses bons falantes, desses causeurs, desses bavards, desses parlamentadores, toda essa gente, muitos deles vinham dos círculos judaico-maçónicos, que nessa altura a maçonaria era frequentada por muita gente que era talmúdica, ou seja, seguiam os ensinamentos talmúdicos. E também era frequentado por grandes financeiros dessa época, que havia grandes famílias nessa época, e uma das grandes famílias era os Rothschild, ou Rothschild, como vocês quiserem pronunciar, que tinham um certo peso em França. Tiveram no tempo de Napoleão, tiveram no tempo da Revolução e tiveram no tempo também já no final do século XIX. E o que é que acontece? Muita gente estava descontente. Muitas famílias da esquerda, atenção, da esquerda, e muitas famílias da direita, que eram os chamados populistas, estavam descontentes com aquilo tudo, com aquele grupinho republicano dos bavards, dos causeurs, dos parlantes, dos bonfalantes, que só sabiam estar ali todos, com aqueles chapéus que eles tinham, e aqueles laços e aquelas bengalas, eles estavam ali, que era assim naquele tempo, não é? E estavam cansados daquela gente toda, que vivia à grande e à francesa, tinha tudo, tinha todas as regalias. Esses sim comiam caviar e frequentavam os grandes salões, frequentavam os melhores restaurantes de Paris, enquanto que o povo morria ali à fome, não é? E as pessoas não compreendiam. Estávamos na Terceira República e muita gente estava cansado. E o exército, dentro do exército, o que é que acontece? Muita gente estava descontente. Muitos generais e altas patentes não estavam nada contentes com aquela situação. Ou seja, pode-se dizer que não, a esquerda não estava, como vemos, por exemplo, no Brasil é o contrário. No Brasil o exército está completamente ocupado pelas forças da esquerda, não é? Mas naquele tempo em França não acontecia isto. Havia muita gente descontente. O exército francês era muito nacionalista. Estava muito ancrado à direita. E quando aparecem os primeiros escritos de Eduardo de Remond e todos esses doutrinários que nós vamos ver, Charles Maurras, havia uma frase que dizia Charles Maurras c'est un as, que dizia Charles Maurras é um as das cartas, não é? Que era um prodígio, não é? E o exército foi logo atrás. E vai acontecer uma situação, vai aparecer um general carismático que se chamava General Boulanger, que eu tenho aqui a foto do General Boulanger. E esse General Boulanger, o que é que ele vai fazer? Nessa instabilidade política, Boulanger vai unir os movimentos da esquerda socialista, da direita nacionalista, monárquicos, liga de patriotas, extrema-esquerdistas, radicais sindicalistas, até socialistas, operários, les communards, como diziam os franceses, e também muita gente que ainda não era bem a direita, porque isso ainda não existia muito bem. Toda essa gente se junta e vai aparecer o primeiro movimento populista. Não é nacionalista, é o primeiro movimento populista. O primeiro grande movimento a defender o povo contra esta elite de causeurs, de bavards, de parlamentaires. Toda esta elite parlamentar, estes populistas vão chegar, não. Nós queremos um homem com pulso. Já estamos cansados de toda esta confusão, de governos que caem, de ministros, disto, daquilo, daquilo. Era uma confusão total. Então nós queremos um homem providencialista. E aparece o General Boulanger. Só que o General Boulanger teve um grande problema, meus amigos. Aliás, era o que dizia Charles Maurras. 3 anos de populismos, 1 ano de melancólico. Ele teve 3 anos como sendo um populista e depois teve 1 ano como melancólico. Ou seja, o que é que aconteceu? Ele
queria ser o chefe. De política não percebia muito pouco, mas tinha um grande carisma. Mas tinha um grande problema, era muito sentimentalista. E apaixonou-se por uma amada, ficou completamente doido por ela, e é essa amada, no final da sua história, teve uma pneumonia e morreu. E a partir daí, o desgosto dele foi muito grande. Todo o círculo que estava à volta dele percebeu e começaram a traí-lo. Ele sentiu-se traído, foi para o estrangeiro, morreu junto à campa da sua amada, não é? Suicidando-se. Portanto, ele suicidou-se, um tiro na cabeça. E acaba-se a história do boulangismo. Mas começa aqui a história do nacionalismo em França, com o movimento populista, ou popular, do boulangismo. O que é que acontece a seguir? Bom, a seguir, a confusão ainda estala mais. Portanto, os republicanos divididos uns com os outros, vários partidos populistas, e acontece um caso muito complicado. Havia uma certa raiva de muita gente em França contra os alemães e contra a Prússia, contra aquela zona toda ali. Uma raiva muito grande, derivada a 1870, que ainda estava muito na imaginação dos políticos. E esta Terceira República vai entrar com muitos problemas. E o que é que acontece? Em 1890, vai aparecer outras forças populares, sim, forças de direita, e essas forças de direita que vão, digamos assim, contestar cada vez mais este governo, que ficou um caos depois de Boulanger, e que vão ver no judeu, isso aconteceu na história da França, que eu, aliás, essa parte aqui, meus amigos sabem, eu não sou muito, como é que se pode dizer, eu não vou utilizar essas palavras, eu não me revejo nestas visões, mas elas existiram no seio do nacionalismo francês. Nós temos que entender muito bem nas palavras do professor Olavo, que dizia que a direita francesa tinha um grande problema, estava dividido entre os anti-judeus e os pró-judeus, e ainda hoje isso acontece, e ainda hoje nós podemos ver isso. Mas nessa altura essas direitas vão ver no judeu o inimigo da civilização. O maçônico judeu, cosmopolita, alto burguês, bem abastado, bancário, era o grande inimigo da nação. Ele era esta figura era caricaturado de várias formas, e vai aparecer o caso de Dreyfus. Em toda essa história aparece o caso de Dreyfus. E estes cosmopolitas, o mito Rothschild, os tais liberais, essa direita liberal republicana cosmopolita, dos bons falantes dentro do Parlamento, estava a ser cada vez mais contestada, e aparecem muitos movimentos. E vai aparecer um panfletário, ativista, escritor, do nome de Eduardo de Rumont, que vai escrever um livro, La France Juive, a França Judaica. Mas atenção, ao contrário do que muita gente diz, que ele era mesmo antissemita, ele não era antissemita como nós podemos ver hoje, por exemplo, em Jean-Luc Mélenchon, ou na França insubmissa, porque a extrema-esquerda é que é antissemita. Não. Eles eram contra o judaísmo político, que é preciso fazer uma diferença entre o judaísmo religioso, de certa forma talmúdico, e entre a própria religião e a própria etnia, não é? E é preciso fazer a diferença entre o político. Porque o político, muitos dos maçónicos cosmopolitas de origem judaica não eram religiosos. Os que eram talmúdicos. Eles nada criam com o Antigo Testamento, ou seja, não tem nada a ver com o Israel espiritual que nós conhecemos no Antigo Testamento, de que, por exemplo, os protestantes se reivindicam, de certa forma, não é? Então, esse Eduardo Drummond vai escrever a France Juive, a França Judaica, contra
as ideias cosmopolitas franco-maçónicas e judaicas, digamos assim. Foi essa a grande crítica que este... E depois aparece o caso de Dreyfus. E no caso de Dreyfus, um caso que se arrastou por mais de 12 anos, eu vou tentar explicar, de 1894 a 1906, que dividiu a França entre dois campos, os Dreyfusards e os anti-Dreyfusards. Quem era Dreyfus? O capitão Alfred Dreyfus, que nasceu em 1859 e morreu em 1935, era um oficial de família alsaciana de origem judaica. Foi denunciado e acusado de passar segredos militares para os alemães. Segredos franceses militares para os alemães. Que já vamos ver que também se revelou falsa esta informação. Ele foi preso no dia 13 de outubro de 1894 e foi julgado em conselho de guerra entre 19 a 22 de dezembro. Foi condenado à prisão perpétua e foi degradado publicamente. Portanto, em frente ao exército, vão-lhe retirar todas as coisas do seu uniforme, que era assim que se fazia para humilhar aqueles que denegriam a imagem do exército. Naquele tempo era assim. Há até uma reconstituição muito interessante em vídeo preto e branco, que nos mostra, portanto, essa degradação pública, que foi feita em 1895. A 13 de janeiro de 1895, vai aparecer uma bomba. Émile Zola. Émile Zola, como diziam os franceses, va mettre la poudre au fond. Ou seja, Émile Zola vai explodir tudo com um artigo no jornal L'Aurore, que era assim que se chamava, L'Aurore. O célebre J'accuse, eu acuso. E Émile Zola vai escrever nesta carta aberta ao próprio Presidente da República, vai dizer, não, meus amigos, isto é tudo invenção, Alfred Dreyfus é inocente, não tem culpa nenhuma, isto é uma grande encenação desses movimentos que são anti-judaicos, não é? Políticos, digamos assim. E isto vai ser o alvoroço, meus amigos. Isto vai ser o fim do mundo. O clero católico, a Liga Patriota, a Ligue des Patriotes, o campo antissemita e toda a direita nacionalista e todo o exército se vão levantar contra Émile Zola. E vai dar o caso. E, ainda para cima, o próprio Eduardo Raymond, que tinha escrito aquele livro, com toda esta história, vai se fazer eleger em Argélia como deputado, porque lá tivemos uma grande história. Eles deram a nacionalidade francesa apenas aos judeus, isso é uma verdade, tem que ser dita, nessa altura, e isto também lá foi um alvoroço. Os próprios árabes ficaram completamente muçulmanos, não é? Ou seja, foi a gota que transbordou a taça, e tudo isso vai criar a grande explosão e vai aparecer um movimento chamado movimento nacionalista, que, de certa forma, nasce no meio de toda esta confusão. Ele já vinha de trás, não é? Em defesa do reino. E estes nacionalistas vão dizer, não, nós queremos apenas aqui a França patriota. Não queremos nada com esta gente republicana, maçónica, talmúdica, cosmopolita, internacionalista, comunista, porque eles também opunham-se ao comunismo, que já vinha das ideias de 1848, de Karl Marx. E, com isso, vão aparecer vários grupos. Eu vou dizer em francês, depois digo em português. La Ligue Nationale, a Liga Nacional. La Ligue Antisémite, a Liga Antissemita. La Ligue des Patriotes, a Liga dos Patriotas. La Ligue des Patries Françaises et Charnères, a Liga das Pátrias Francesas e Carnais. Em que vai aparecer o principal grupo, la Ligue des Patriotes, a Liga dos Patriotas,
com uma figura muito famosa na história das ideias em França, que se chama Déroulède. Quem quiser tirar apontamentos pode tirar. Déroulède, quem era Déroulède? Então vamos agora estudar, porque isto vai ser por ordem, que vamos andando até Jean-Marie Le Pen. Estamos no final do século XIX e estamos com Paul Déroulède, que nasce em 1846 e morre em 1914, na véspera praticamente da Primeira Grande Guerra. Paul Déroulède, o principal contra Alfred Dreyfus, anti-Dreyfusard, antigo oficial de guerra de 1870, fundador da Ligue des Patriotes, da Liga dos Patriotas. Ele vai pensar que vai poder fazer a união dos povos e do exército para acabar com o parlamentarismo burguês dos bem-falantes cosmopolitas, de onde ele vai denunciar todas as grandes traições à pátria. Ele pensa na cabeça dele que vai poder influenciar o general Roger. O general Roger, que era um general que tinha as mesmas ideias do que ele e que, de certa forma, Déroulède pensa que pode dar a volta a esse general e com ele todo o exército vai seguir o general Roger. O que é que Déroulède queria? Queria que o general Roger levasse todo o exército contra o Palácio dos Eliseus. Mas o problema é que o general Roger vai recusar essa aventura. E todo este golpe, porque isto foi um golpe, atenção, Déroulède criou um golpe, o que é que vai acontecer? Vão ser todos presos, todos vão ser presos, todos os principais à volta de Déroulède, o próprio Déroulède, todos vão ser presos, mas o júri vinha todo desses movimentos populistas, que eu disse, la Ligue des Patries Françaises, la Ligue des Patriotes, la Ligue des Antisémites, la Ligue des... agora não me recordo todos, des Nationalistes. Todos eles, esse júri, era quase todo composto por esses movimentos. Então, eles vão, no mesmo dia, vão libertar Déroulède, que sai cá por fora, ovacionado pelo povo. Déroulède sai do seu tribunal livre. Mas Déroulède não fazia o peso, não era carismático, não tinha nada a ver com um Boulanger ou como Jean-Marie Le Pen, por exemplo. Não era carismático, como um Donald Trump. Donald Trump é carismático, não é? Déroulède era fraquinho, estrutura fraquinha e tal, uma voz fininha, não tinha muito peso e tal. Não era um chefe comunista, não fazia o peso suficiente. Então a direita nacionalista francesa, no final do século XIX, não tinha ninguém para esta tarefa. Se não tem ninguém no final, 1899, princípios 1900 e entramos no século XX, não tinha grandes carismáticos, mas tinha pensadores. E aqui entramos no domínio dos pensadores. Maurice Barrès, Charles Maurras, Charles Péguy e uma série de outros autores que vão aparecer e que vão ser, portanto, os grandes doutrinadores do movimento nacionalista francês, que é isso que agora vamos estudar. O movimento nacionalista francês teve várias divisões. Podemos dizer, e pode-se até, de certa forma, pode-se afirmar, que há várias famílias dentro do movimento nacionalista francês. Uns mais republicanos, outros mais monárquicos, outros mais devotos ao catolicismo, outros mais devotos a um certo paganismo da Grécia Antiga, da Roma e da Grécia Antiga. Havia ali muitos movimentos que vão ser todos reunidos depois, como vamos ver, no jornal L'Action Française. Então, este último, portanto nós temos Maurice Barrès e Charles Maurras, este último vai lançar as bases de uma grande corrente de pensamento, o chamado nacionalismo integral, que vai influenciar o nosso António de Oliveira Salazar. Muito importante porque
o grande António de Oliveira Salazar, como eu gosto de o chamar, foi muito influenciado pelo integralismo francês. Lia, de certa forma, os escritos de Charles Maurras. Então, Charles Maurras vai ser o grande doutrinador. Mas antes de irmos a Charles Maurras, com os seus 4 inimigos da França, les 4 ennemis de la France patrie, que infelizmente eu não concordo com tudo, mas Charles Maurras não era católico, mas tinha uma certa simpatia pela tradição católica. Ele olhava para os evangelhos, aqueles 4 evangelistas judeus, obscuros, como ele dizia, mas ele tinha um certo amor pelo catolicismo. Mas, por exemplo, já pelo protestantismo ele não tinha, que é uma das minhas grandes desavenças com Charles Maurras, é este. Então, Charles Maurras vai falar em os 4 inimigos de la France patrie. Os comunistas, os protestantes, os maçónicos e os judeus, não é? Pronto, eram os 4 grandes inimigos nos próprios escritos, pois no fim vamos ver alguns livros de Charles Maurras. Então, Maurras vai dispor de uma tribuna que se vai chamar L'Action Française, o jornal L'Action Française, durante 40 anos, que vai ser o ponto de passagem de todas as correntes nacionalistas francesas. Mas antes, uma pequena palavra sobre Maurice Barrès. Eu não vou falar muito de Maurice Barrès, porque vem aqui já no canal a biografia, e a bibliografia também, final, não é? De Maurice Barrès, portanto não vou falar muito dele. O que eu vou dizer é que Maurice Barrès, se eu tiver que fazer uma comparação muito caricatural, atenção, isto vai ser uma comparação muito caricatural. Não se pode dizer que são iguais, antes pelo contrário, tem muitas diferenças. Mas como Maurice Barrès era um escritor, era um pensador, era republicano e gostava muito de ficar enfiado num bar, num café sozinho, cheio de papéis com uma caneta, e estava ali horas e horas a beber os seus tónicos e a escrever as suas folhas, muito parecido com quem? Com o nosso Fernando Pessoa. Então, e mesmo até a imagem, o pequeno bigode que se usava à época, a sua imagem, os seus traços caricaturais, a sua personalidade de Maurice Barrès, era muito semelhante ao nosso Fernando Pessoa. Pessoas muito interiorizadas, muito pouco sociáveis, isolavam-se, ficavam horas, dias e meses a escrever. Eram muito intelectuais, muito pensadores. E exatamente o mesmo. Nosso Fernando Pessoa, com o imaginário, não é? Dos seus autores imaginários, nos heterónimos, não é? Maurice Barrès também vai imaginar muita coisa. E no seu Cena e Doutrina do Nacionalismo, Cena e Doutrinas do Nacionalismo, Maurice Barrès vai dar os primeiros fundamentos do nacionalismo francês. Só que o problema é que Barrès continua fiel aos princípios republicanos, que, como sabemos, vêm de 1789. Ou seja, resumindo, princípio do individualismo fundador, o princípio do liberalismo, portanto, são 3 princípios da Revolução, e os princípios do direito do cidadão e do homem e do cidadão. O igualitarismo ainda não existia nessa altura, mas eram esses 3 grandes princípios: os direitos do cidadão, o princípio do individualismo fundador e o princípio do liberalismo. E Maurice Barrès ainda vai estar muito imbuído destes princípios. Enquanto que Charles Maurras vai cortar completamente com estes princípios muito a imagem dos contra-revolucionários Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Latour du Pin, e há outro muito conhecido espanhol que agora não me estou a recordar, mas para não perder tempo vamos continuar. Então, este jornal, L'Action Française, vai ser, antes de tudo,
um jornal nacionalista. E então pode-se dizer que as bases do nacionalismo começam no ano de 1900 e vão crescer com base no jornal L'Action Française. Então, Charles Maurras era um nacionalista. Ele queria a restauração da grande pátria francesa. Mas atenção, Maurras vai buscar os seus fundamentos na monarquia. Ele vai ver quando é que a monarquia funcionou em França. Não é? A monarquia fiel, portanto, ao catolicismo também e aos seus princípios de pátria. E ele vai dizer: o nacionalismo, a pátria, a monarquia, o catolicismo, as tradições, a antiga tradição da Grécia Antiga e da Roma Antiga, principalmente na sua viagem a Atenas, isso está na biografia que eu fiz de Charles Maurras, podem lá ir. Ele vai juntar aquilo tudo e vai criar uma base doutrinal que vai chamar integralismo. Ele vai chamar-lhe nacionalismo integral, que vai ser o ponto de partida para o nacionalismo francês. Então, os inimigos, maçons, comunistas, cosmopolitas, talmúdicos, protestantes, também de certa forma, todos eles, republicanos bavares, como no tempo de Boulanger, todos eles vão ser os inimigos da La France charnelle, a França carnal, a França pátria, não é? O verdadeiro francês é um homem de tradições, um homem de religião católica, um homem patriota. Então, depois, isso vai passar alguns anos, depois da Primeira Grande Guerra, 14-18, aparece a Action Française cada vez mais forte, o jornal. Vai conhecer o seu apogeu em 1918. O jornal vai estar no auge nessa altura, 1918. E o jornal L'Action Française vai ser reconhecido como um dos jornais mais importantes de quase toda a Europa. O jornal vai ter repercussões na própria Alemanha, derrotada com o seu armistício na Primeira Grande Guerra. Tal vai ser o poder desse jornal. Até chegar a 1926, quando o Papa vai condenar a Action Française. Porquê? O Papa começou a ver que a Action Française estava muita gente lá dentro que defendia algum paganismo, paganismo celta, paganismo antigo, até algumas religiosidades da Grécia Antiga, alguma mitologia dos deuses da Grécia Antiga. Tudo isso era combustível para a Igreja Católica se distanciar da Action Française. E, então, vai depois o jornal ser condenado e, a partir daí, creio, o jornal começou a perder o apoio da Igreja e o jornal começa a cair bastante. Então, quais são os grupos que vão surgir nessa altura? Os anos 20, os anos 30. Vão aparecer vários grupos. Os chamados Camelots du Roi, os camelotes do rei. A juventude patriota, les jeunes patriotes, portanto, que vão aparecer liderados por Pierre Pétain. Portanto, os Camelots do Rei, a Juventude Patriota, de Pierre Pétain, a Solidariedade Francesa, do homem perfumador Coty, que trabalhava na indústria dos perfumes, mas que era um grande nacionalista, a Solidariedade Francesa. Mas o principal vai ser as Cruzes de Fogo, les Croix de Feu.
As Cruzes de Fogo, o mais importante dos movimentos, dirigido pelo Coronel de la Roque. Já vimos de Roulette, passamos agora para de la Roque. O Coronel de la Roque, François de la Roque, que nasce em 1885, morre em 1946. Líder da direita francesa Croix de Feu, de 1930 a 1936. Foi descrito como um precursor do gaullismo pelos analistas. Há quem veja nele um precursor, portanto, do gaullismo. O seu grupo, Les Croix de Feu, La Roque não era fascista, muito menos da extrema-direita. La Roque era um homem que queria um governo forte, um género do consulado, um governo à imagem bonapartista, um consulado musculado. Uma república de mão pesada, uma república populista, mas de mão pesada, mas muito tradicional. Era o que La Roque queria. La Roque não queria mandar abaixo a república, ele não queria isso. Mas Les Croix de Feu, o seu grupo, muitos dos que estavam no núcleo duro, que eram Les Croix de Feu, muito mais duro do que todos os outros grupos que vimos, queriam mandar a República abaixo. La Roque jogava nos dois campos. Ele vinha um pouco daqueles quarteirões de gente fina, como se dizia na altura, e um pouco também dos bairros populares. Tinha um bocadinho de tudo. Uma vasta mistura. Mas era uma verdadeira força de direita popular. O que é que vai acontecer? Em 1934 vai explodir o caso Stavinsky. O caso Stavinsky foi uma grande confusão em termos da banca, não é? Em termos principalmente daquilo que nós chamamos a direita orleanista, que depois vamos ver isso no fim, nos livros. E o que é que vai acontecer? Todas essas ligas da direita nacionalista francesa vão mirar completamente este caso, Stavinsky, e vão combater a República Parlamentar dos bons maçons, cosmopolitas, conversadores e centrões, aquilo que nós aqui chamamos a direita fofinha, não é? O centrão, não é? Então, no quarteirão latino, Le Quartier Latin, eu não sei se a tradução será quarteirão ou bairro latino, penso que seja mais bairro, no Le Quartier Latin, em francês, o bairro latino, vão manifestar-se todos os dias estas ligas todas, esses movimentos todos, contra o parlamentarismo. O grande inimigo era o parlamentarismo. E eles vão então tentar todos os dias, e este bairro era frequentado por monárquicos, nacionalistas e católicos, e é ali que se vão concentrar todos eles para, digamos assim, contestar tanto este caso, o Stavinsky, que tinha acontecido, como toda aquela movimentação republicana parlamentar. E, a 6 de fevereiro de 1936, La Ligue des Patriotes, a Liga dos Patriotas, da direita nacionalista, e as associações dos antigos combatentes, portanto, as associações dos antigos combatentes e a Liga dos Patriotas, se vão juntar todos à frente da Assembleia Nacional. O que é que vai acontecer? Les Croix de Feu, as Cruzes de Fogo, o núcleo mais duro, a liga mais dura, vai se posicionar na Praça da Concórdia, na Place de la Concorde. E o seu objetivo era claro: atravessar a ponte e invadir o Palácio Bourbon e mandar aquilo tudo abaixo. Mas não era esse o objetivo do de la Roque, como nós vamos ver. Todos os outros movimentos, que eram muitos, estudantes, associações de combatentes, nacionalistas, movimentos populares, Ligue des Patriotes, juventudes nacionalistas, toda aquela gente, até grupos de esquerda, operários de esquerda, estavam lá metidos.
toda esta gente que contestava, nessa altura, a esquerda era muito crítica do parlamentarismo também, atenção. Principalmente as esquerdas muito movidas das alas proudhonianas, das alas sorelianas, de Jorge Sorel, das alas até de Charles Péguy, que viam com bons olhos este autor. Todas elas também eram contestatárias deste republicanismo parlamentar e cosmopolita. Mas essas estavam todas espalhadas e começaram a fazer a Avenida dos Campos Elíseos, a Avenida Champs-Élysées, que é a artéria principal da chamada direita populista. Meus amigos, podem ver que eu, durante o vídeo todo, praticamente ainda não disse a palavra extrema-direita. Porque eu estou cansado desta palavra, desta redução ao extremismo que faz a comunicação social. Eu aqui chamo de direita popular, não bem conservadora, porque isto já é diferente, mais a imagem dos Estados Unidos, ou mais a imagem da Inglaterra, de Edmund Burke, da Irlanda, nesse caso, mas aqui o que eu estou aqui a falar é de uma direita popular. E todos estes movimentos vão fazer os Campos Elíseos até lá acima. Enquanto que os Cruz de Fogo, les Croix de Feu, estão na Praça da Concorde. Na Praça da Concorde, na Praça da Concorde. Ficam lá. E o que é que vai acontecer? Toda a gente sobe a avenida, só que quando chegam cá em cima, vão virar todos à esquerda. Vão voltar aos bairros, aos grandes bairros, les grands boulevards, aos grandes bairros, e vão voltar a Madalena, pelo metro de Paris, não é? Todos eles vão regressar. Entretanto, fica o núcleo duro. Isso aconteceu mesmo, foi muito falado na altura. Isto foi um acontecimento, os jornais todos, durante o ano, não se falou noutra coisa, não é? Assim como quando foi aqui o 25 de Abril, não é? Quase. Não teve as mesmas repercussões, porque nesta altura o governo continua igual, não é? Mas foi uma coisa grande. Entretanto, Colonel de la Roque não vai fazer absolutamente nada. Les Croix de Feu ficam na Praça da Concorde, as Cruz de Fogo ficam lá todos, que ainda eram muitos, ficam à espera das ordens do Coronel de la Roque, que se vai esquivar, que vai pôr o rabinho de fora, desculpem lá a expressão, vai fugir de fininho. E o que é que vai acontecer? A Liga das Cruzes de Fogo vão esperar as ordens do chefe. O chefe não vai fazer nada, La Roque não vai dizer nada, porque La Roque não quer derrubar a República. O que La Roque quer é uma República mais musculada. O que La Roque quer é um governo mais que tome as rédeas, não é? Da França, não é? Então não vai fazer nada. Quer uma República da direita popular. Então a Praça da Concórdia vai virar motins, a polícia vai chegar lá em peso, o governo vai mandar a polícia lá em peso. Todos vão ser presos. Todos vão ser presos. A direita vai se sentir traída, vai dizer que o Coronel de la Roque foi o traidor da pátria, no último momento fugiu. E o que é que a esquerda socialista vai fazer? Golpe de Estado. Tem que ser todos presos. E assim sucedeu. O Coronel de la Roque vai ser visto como traidor, porque abandonou a Liga da Cruz de Fogo na última hora. E com toda esta confusão, em 1936, portanto, a partir daí, as ligas vão ser todas, praticamente todas dissolvidas. Vai aparecer, em 1936, um socialista pela primeira vez no poder, Léon Blum, que vai aceder ao poder, e a primeira coisa que Léon Blum vai fazer é dissolver todas as ligas da direita. Tudo, vai dissolver toda a gente. E de 1936 até Jacques Doriot, praticamente a Segunda Guerra Mundial, não vamos ter direita popular nenhuma em França. O socialismo vai tomar conta do governo francês. E um dos grandes erros de Léon Blum e do governo socialista é desmilitarizar o exército, tornar a nação francesa mais fraca. O socialismo é bom para fazer isso. Toda a gente sabe que uma das coisas que o socialismo faz é enfraquecer
os efetivos dos exércitos, toda a gente sabe isso em qualquer país, o exército vai ficar completamente desmantelado, a pior coisa que pode ter acontecido, porque foi por causa disso que os alemães, na Segunda Guerra Mundial, conseguiram passar a linha marginal e invadir completamente Paris, não é? A França, não é? Então, vai aparecer Jacques Doriot. Este sim, se podemos falar em alguém que pode representar o fascismo, este Jacques Doriot aqui já se posiciona no eixo político, falando em termos científicos, não da boca para fora como fazem os analistas, na redução do extremismo. Sim, este sim, Jacques Doriot era fascista. E eu vou explicar porquê. Ele veio do Partido Comunista, Partido Operariado Comunista. Político e jornalista francês, fundador do Partido Popular francês, vai se tornar de comunista que o vai rejeitar por razões internas. E ele não vai gostar nada disso. E então ele vai se virar contra o Partido Comunista. E vai tentar tirar o mais possível dos efetivos do Partido Comunista francês. Mas, ao contrário, é a malta toda dos movimentos que foram extintos por Léon Blum, foram, nessa altura, ainda existiam na clandestinidade, vão chegar e vão unir-se, portanto, a Jacques Doriot e ao seu PCF, Partido Comunista Francês. O seu grande partido, que é o Partido Populista Francês. PPF. O primeiro grande partido popular francês. Chamava-se PPF. Que vinha, uma grande ala vinha do Partido Operário Comunista, a outra ala vinha dos movimentos dissolvidos por Léon Blum. É o nascimento do grande Partido Popular Francês, carismático, chefe, esse sim era carismático, era um pequeno Führer, era o pequeno Mussolini, digamos assim. Esse sim era chefe político. E se transforma num pequeno Mussolini francês. A dissolução das ligas, por Léon Blum, provocou todo esse radicalismo clandestino. E quando este partido aparece, o PPF, também vai aparecer o movimento Les Cagoules, ou Les Cagoulards, que aqui nós podemos traduzir os gorros, o movimento gorro, para ser mais fácil. Este movimento, vamos chamar aqui em francês, Les Cagoules, que vão ser um movimento radical, de ação quase terrorista. Eles vão olhar para a Action Française, para o jornal Action Française, e vão achar o Action Française muito malzinho, muito moderado, muito suave, e vão formar uma liga de intervenção ativa. Eles vão ser ativistas. O próprio Charles Maurras não os levava muito a sério, como Charles Maurras dizia em 1937. E vão criar o Comité de l'Action Révolutionnaire. O Comité de l'Action Révolutionnaire. O Comitê da Ação Revolucionária. E houve, de facto, um complô, o complô da Cagoule, para mandar o governo abaixo. Um golpe de Estado. Quem eram esses cagulares? Esses gorros. Homens gorros, que eles andavam sempre com gorros. Quem eram eles? Bem, eles vinham um bocadinho da aristocracia burguesa. Homens de dinheiro, atenção. Vinham alguns do Politécnico francês. Muitos deles lá trabalhavam e estudavam. Outros eram técnicos, vinham muito dos técnicos da Michelin. Eram muito recrutados pelos técnicos da Michelin. Todos eles, aquilo não vai dar em nada, vão cometer atentados, bombas, vão ser presos. Um pouco como a nossa Carbonária, em 1910, aqui mais ou menos, na nossa história. Tudo isso vai culminar na eleição em 1940 do Maréchal Pétain, que vai subir ao poder na ocupação alemã. Aqui temos que falar de uma coisa que muito poucos historiadores, até franceses e muito menos portugueses, mas até franceses o dizem muito pouco. Quando o Maréchal Pétain, não era general, era Maréchal, quando o Maréchal Pétain sobe ao poder, ele vai ser amado por muita gente.
vai ser aclamado por muita gente. Hoje é demonizado por toda a França, não é? Hoje é considerado o diabo. Se bem que ele era o grande vencedor de Verdun. Pétain, le vainqueur de Verdun. Até há uma frase que rima em francês, que é Maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun. Rima, não é? O Maréchal Pétain, o vencedor de Verdun, não é? Ele vai ser muito amado e muito aclamado. Porquê? Porque ele vai baixar a cabeça aos alemães, não é? A ocupação. Vai criar um governo repressivo, é verdade. Vai perseguir os judeus. Houve um caso muito falado em França da troca de prisioneiros judeus franceses com os judeus não franceses, de que houve uma polémica com Éric Zemmour, o jornalista, e portanto, chefe e principal líder do Partido Reconquête em França. Esta polémica tem a ver com... alguns historiadores dizem que o Maréchal Pétain protegeu os judeus franceses em detrimento dos judeus não franceses. Mas há outros historiadores que dizem que não, isso é mentira. Isto é uma história que o Henrique Zemmour foi buscar não sei aonde e que... Porque o Henrique Zemmour é judeu, não é? Aliás, uma pessoa que eu admiro bastante, o presidente da Reconquête. E vai haver uma grande polémica, mas isso agora não interessa. Pronto. Este Maréchal Pétain vai falar dos inimigos da França, ele vai dizer les anti-France, os anti-França. Vão ser os mesmos, não é? Os maçons, os comunistas, os cosmopolitas, os talmúdicos, os protestantes, todos os que não entram na visão pétainista, vichista, que era muito compatível, atenção, com a visão nacional-socialista. É verdade. Nós não podemos negar os factos. Porque esta visão vichinista era radical, atenção. Eu, pessoalmente, sou da visão gaullista, não é? Mas isto sou eu, defendo o General de Gaulle, não defendo nada a visão pétainista. Mas há quem defenda ainda hoje esta visão. Então, dois homens vão ser os braços... Eu estou a fazer a história do nacionalismo, eu tenho que falar desta parte aqui. Dois homens vão ser os braços direitos que vão ser todos julgados. E vão ser mortos, e condenados à morte e tudo. Depois no julgamento que houve em França também sobre os crimes de guerra perpetuados pelo nacionalsocialismo. Então vamos ter Pierre Laval e René Bousquet, que vão ser os homens fortes do Maréchal Pétain. Não estou eu com o general. Do Maréchal Pétain. E Jacques Doriot, o nosso Jacques Doriot, que estávamos a estudar, que era o pequeno Mussolini francês, o que é que ele vai fazer nesta história toda? Vai-se logo aliar ao Maréchal Pétain. E vai criar a Legião dos Voluntários Franceses. Ele vai falar pela primeira vez numa Europa popular, numa Europa das nações. E sim, aquilo que eu defendo e que o general de Gaulle também defendeu. Vai dizer que é um combate pela cultura, um combate pela civilização. Jacques Doriot, já naquele tempo, nos anos 40, vai dizer o comunismo é o grande flagelo do mundo. E de facto é, meus amigos, de facto é. Porque o nacionalsocialismo acabou em 1945. Estão a perceber? Então, o escritor, até o próprio escritor Robert Brasillach, muito conhecido, vai nos falar numa reconciliação, não com os franceses, porque da parte do general de Gaulle e da resistência, de que vamos falar já a seguir, eles eram contra. Mas da parte vichista, da parte pétainista, digamos assim, houve quase uma reconciliação dos soldados alemães com os soldados franceses. Isso aconteceu. Isto está nos anais da história, meus amigos. Há documentários a preto e branco que falam sobre isso. De facto, nessa ocupação alemã, houve muita gente que estava mesmo do lado dos alemães. E, infelizmente, era. Então, o que é que Jacques Doriot vai fazer? O seu anticomunismo vai ser tão grande que Jacques Doriot se vai alistar na frente alemã e francesa, que eles estavam lá também, alguns franceses estavam lá, contra a Rússia. E vai combater contra os russos. Pronto. E
Aliás, penso que vai morrer lá, junto. Sim, ele morre lá. Jacques Doriot vai morrer nessa frente. Ele perde a vida, portanto, nessa frente. Outra figura importante, Joseph Darnaud, que é muito radical, era praticamente um nacional-socialista, à moda francesa, que era antigo cagoulard, vinha dos gorros, antigos gorros, que vai substituir René Bousquet, um dos homens fortes do Marechal Pétain, como eu disse, por ser considerado muito mauzinho, muito fofinho. Ele vai ser um verdadeiro pró-nacional-socialista, muita imagem do Marechal Pétain, não é? Que se diga de passagem que o Marechal Pétain não apoiava os... Ele era obrigado. O Marechal Pétain lutou contra eles, não é? A sua grande vitória em Verdun foi contra eles. Portanto, ele teve que engolir. Não podia fazer nada. Lá está. Os erros de Léon Blum, o socialista, que desmilitarizou. Ele e toda aquela turma que desmilitarizaram a França. Nas vésperas da Segunda Guerra. E o próprio chefe militar alemão sabia disso. Que, para não tá, o Bigode, não é? Agora não vou dizer o nome dele aqui. Depois do fim da Guerra e das Condenações, de Vichy e de Pétain, em 1945, houve 1600 condenações à morte. Charles Maurras vai ser agraciado. É um dos únicos. O Marechal Pétain também vai ser agraciado também. Mas eles vão morrer logo a seguir. Há uma frase muito célebre de Charles Maurras que nos diz: é a vingança de Dreyfus. Quando estão todos na Assembleia, na condenação, não é? No julgamento, eles dizem: primeiro, Charles Maurras é condenado à morte, mas depois vai ser agraciado. A pena perpétua, isolado, preso. E eles vão dizer: Charles Maurras, condenado à morte por ter colaborado com as forças inimigas, por ter, portanto, feito acordo com o inimigo. E Charles Maurras levanta-se e tem essa frase magnífica: é a vingança de Dreyfus. C'est la vengeance de Alfred Dreyfus. Frase que ficou na história, atenção. Hein? Era um grande gênio este Charles Maurras. Bom, continuando. A partir daí, a direita nacionalista francesa desaparece do mapa. De 1945-50 até 1960, praticamente, era socialistas, liberais, liberal-democratas e americanos a mandar na França. Foi quando se começaram a pensar nas primeiras assinaturas dos tratados da União Europeia. Da União Europeia não existia, não é? Do comércio do carvão e do aço, do Tratado de Roma, tudo vai surgir na década de 50 até 60, tudo vai ser dominado por uma França completamente às mãos do poder socialista, liberal, as duas forças, e também, para caricaturar muito rapidamente, e também pró-americano, não é? Portanto, como é que chama-se Jean Monnet vai ter uma importância naquela década muito grande ali, naquela parte da história. Então, quando é que vai voltar à baila um novo ressurgimento das forças nacionalistas que estavam muito extintas, muito desaparecidas, muito na clandestinidade, muito pouco ativas? Vai ser com o caso da Indochina, o fim da guerra da Indochina e principalmente o descontentamento do fim da guerra da Indochina e principalmente com a Argélia francesa e do grande erro que vai cometer o General de Gaulle. A meu ver, um grande erro. Para mim ele foi encostado à parede, não é? Mas vai ser um grande erro, que é entregar a independência à Argélia. Foi o grande erro. Assim como nós tivemos aqui esses erros à pressa do próprio Mário Soares, todo esse processo de descolonização que foi muito mal feito, podia ter sido feito de uma forma muito mais inteligente. Mas, ok, querem dar a independência às colónias, podem dar, mas façam isso de uma maneira inteligente. Não a socialista. Fizeram isso a socialista. Os socialistas onde metem a pata é o fim. E
Quem vai aparecer nessa altura? Em 1956 vai aparecer uma figura muito importante ele é que vai descobrir Jean-Marie Le Pen. Vai aparecer Pierre Poujade. E Pierre Poujade se vai opor a Pierre Mendès France. As ideias todas de Pierre Mendès France, que eram as ideias internacionalistas, cosmopolitas, pró-União, ainda não existia, mas pró-Europa, União de uma Europa futura, não é? Que começa primeiro com aqueles 6 países, não é? E que depois vai evoluir até a União Europeia dos nossos dias, não é? Mas já nessa altura era uma visão euro-atlântica, euro-americana, internacionalista, pró-liberal, pró-neoliberal e pró-socialista. Os dois poderes, pró-centrista. Muito a imagem de um dos fundadores do PSD, que vocês conhecem bem, o Balsemão, não é? Portanto, era essa a grande ideia. E contra isto vai aparecer Pierre Poujade, que vai ter aqui uma importância muito grande, Pierre Poujade. E Pierre Poujade, contra as ideias de Pierre Mendès France, que era republicano maçónico de origem judaica, que Pierre Poujade acusava de ser o traidor, um grande traidor da pátria. Porque esta gente toda diz que eles são todos antissemitas. Mas o que eles denunciavam era o anti-France, o anti-pátria, a desconstrução da França. E a França teve aqueles filósofos todos, desde o estruturalismo ao pós-estruturalismo, ao pós-modernismo, toda aquela gente toda, que ajudou a desconstruir a filosofia e a intelectualidade académica francesa. Por isso é que a França foi pela ribaceira abaixo, não é? Desde 45 até agora, que foi tudo pela ribaceira. O único que agarrou, que ainda conseguiu, o único grande francês, eu costumo dizer, foi o General de Gaulle. O único, olha, era preferível ter lá o Marechal Pétain do que ter essa gente toda que destruiu a França, estes 50 anos de destruição. Veja bem, contra mim próprio falo. Porque quem eu preferia era o General de Gaulle, não é? Eu sou soberanista e gaulista, não é? Em termos da França, são as ideias que eu defendo. Então, o que é que vai acontecer? Vai aparecer, então, a figura de Jean-Marie Le Pen. Pierre Poujade vai conseguir 52 lugares na Assembleia, que já era uma coisa grande nessa altura. E à frente se vai destacar Jean-Marie Le Pen. Eu não vou falar muito de Jean-Marie Le Pen, porque eu fiz a biografia agora, há pouco tempo, meus amigos podem lá ir. Portanto, Jean-Marie Le Pen depressa vai discordar e vai romper com Poujade, e ele próprio depois vai partir para a Argélia. Lá ele vai, então, se tornar a figura que vai evoluir depois para 1972, a Frente Nacional, le Front National. Quero ainda falar, e não vale a pena que eu fiz agora a biografia, quero ainda falar do grande General de Gaulle, que vai instaurar a Quinta República e vai depois anunciar deixar a Gera Francesa, que para mim foi o erro, o que vai enfurecer toda a direita nacionalista popular francesa, que vai deixar de estar ao lado, porque até ali estavam ao lado do General de Gaulle. Então depois passa a haver uma direita gaullista e passa a haver uma direita legitimista continuadora do nacionalismo francês e do nacionalismo integral de Maurras, que é, em termos de ciência política, designada como... nós vamos agora estudar isso. Mas ela está dentro do legitimismo, mas vai criar um quarto ramo. Nós já vamos ver. Então, vamos agora, para resumir, chegamos até ao fim dessa história do nacionalismo francês. Houve muito mais pessoas, por exemplo, nós temos em França hoje, na pós-modernidade, vários grupos. Temos, primeiro, le Cercle National des Nationalistes, le Cercle des Nationalistes, Pierre Poncart-Dassac, Florian Rouanet. Depois temos os nacionalistas da linha dura, como é que ele chama-se? Agora não tenho aqui o nome, porque isso eu não apontei, porque eu não ia falar do nacionalismo contemporâneo. Mas eu agora já não consigo aqui... Temos vários grupos.
Bom, mas vamos tentar resumir. Temos alguns dissidentes do primeiro Frente Nacional, não o Rassemblement Nacional, mas primeiro Frente Nacional, que são esses autores todos. Temos Alexandre Gabriac, temos... o nome dele agora estou-me a esquecer, são muitos nomes na cabeça. E eu não queria demorar muito tempo, mas é muito conhecido. Temos o Rivarol, não é bem conhecido. Temos... são nomes que eu agora não consigo aqui chegar a todos. Bom, mas, dito isso, temos agora hoje vários grupos. Temos a ala soraliana, que é outra área, que é um género de um nacionalismo popular, proudhonista, com uma mistura de marxismo. Há muita mistura em França, muito bem representado por Alain Soral. Temos os soberanistas, temos os identitários, toda a linha identitária da nova direita, que começa com o Grèce, Alain Delanoë por aí fora, Jean-Yves Le Gallou e por aí fora. Temos, portanto, Guillaume Faye, toda essa linha mais anti-islâmica, Daniel Conversano, esses são pró-Israel, são todos defensores de Israel, mas são anti-islâmicos. Depois temos duas frentes que se dividem, os anti-judaicos e os anti-islâmicos. Anti-islâmicos pró-judaicos, os anti-judaicos pró-islâmicos. Normalmente é assim que funciona. Por exemplo, o Cercle des Nationalistes, de Pierre Poncart-Dassac e de Florian Rouanet, normalmente está posicionado no Ivan Benedetti, já encontrei o nome, que é um do ramo também do nacionalismo francês, que chegou a colaborar com a Frente Nacional e foi até amigo de Jean-Marie Le Pen, embora tenha discordado um pouco dele, mas também pertence também, essa linha é um bocadinho mais radical, é uma direita, eu estou mais inclinado para a direita soberanista, muito bem representado pelo Partido Patriote de Florian Philippot, mas isso é outra questão. Portanto, é um pouco hoje o nacionalismo em França. E, claro que para a comunicação social, como eles não percebem nada disso, para eles o nacionalismo é Marine Le Pen. Não é? Para eles tudo o que é direita é tudo o que é... Vejam bem, que para chamarem o Pedro Nuno Santos do Partido Socialista, para chamarem ele de extremista, já pertencente também à extrema-direita, isto é loucura. Isto faz-me lembrar a Revolução Francesa, quando houve o famoso processo aquilo era um processo de culpabilização. Todos os dias, aqueles que culpavam no dia anterior, no dia seguinte, eram eles os culpados. Portanto, toda a gente ia para a fogueira, para o cadafalso, não é? Pronto, digamos assim. É o que esta esquerda faz. Anda cada vez mais para o extremo, cada vez mais para o extremo, cada vez mais para o extremo, e culpa tudo o que está a ser para a direita. É exatamente o que esta gente faz. Bem, para acabar agora, estamos a divagar, vamos então, para acabar de estudar as três direitas de René Raymond, e eu vou introduzir uma quarta, porque estamos a falar aqui das direitas nacionalistas. Existe a direita orleanista liberal, que não é nacionalista, atenção, não é cosmopolita, que é a única que eu não considero direita, mas René Raymond, vamos ver aqui o livro, os classifica como direita. Depois temos a direita bonapartista e golista, que para mim é um centro-direita. Não é uma direita, é um centro-direita. Nesta direita bonapartista golista encontramos Les Patriotes, de Florian Philippot, encontramos Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan. Já não encontramos François Asselineau, porque é um bocadinho mais, uma visão mais popular, mais de esquerda. E depois temos a direita legitimista. Na direita legitimista encontramos Éric Zemmour, se bem que Éric Zemmour pode ter um pé também na direita bonapartista golista, porque o Zemmour é bem conhecido, é golista 100%, é a minha linha, é golista. Mas também pode ter um pezinho no legitimista. Agora, quem está no legitimista, na direita legitimista, de certa forma, pode-se dizer que o Rassemblement Nacional
embora hoje já não. Mas o Frente Nacional, no seu início, porque a direita legitimista é contra-revolucionária, atenção, ela vai buscar as bases a Joseph de Maistre, Luís de Bonaldi e por aí fora. Enquanto que a direita gaullista já não, bonapartista gaullista já não. São os homens carismáticos e centra toda a sua ação no gaullismo. Pode acontecer que haja pessoas que estejam nos dois campos. A Marine Le Pen, eu acho que ela é mais, neste momento, há ali uma grande mistura, digamos assim, a sua visão é muito... Uns dizem que ela foi mais para a esquerda, para o centro, ela aproximou-se, ela mudou muito. Mas se formos a ver a imagem do pai, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, como era nacionalista, pode-se dizer que vamos aqui criar uma quarta corrente, que é a corrente mesmo da direita nacionalista. Vou assim identificar como direita nacionalista, que é toda esta gente que tem o seu reinício nos anos 70 com Ordre Nouveau. Porque Ordre Nouveau, com Pierre Pujat também, Ordre Nouveau é o que vai fornecer as bases para a Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Atenção, estou aqui a falar da Frente Nacional e depois as várias personalidades, por exemplo, Bruno Gollnisch, de certa forma é essa direita nacionalista, e Ivan Beneditino um bocadinho, mas é mais, vai ainda mais para o extremo. O que é que podemos dizer mais? O que fez a dissidência no partido FN, Bruno Maigret também está incluído nessa direita nacionalista. Então temos a direita orleanista, do dinheiro, liberal, cosmopolita, que é para mim um centro-esquerda, não é nada mais. Direita bonapartista, gaullista, direita legitimista e direita nacionalista. Todas elas, atenção, o livro de Jaime Nogueira Pinto põe outros nomes. Direita revolucionária, direita conservadora, direita... tem outros nomes, como podem ver no vídeo que eu fiz, no vídeo anterior. Mas, seguindo a tripartição de René Raymond, que é aquela que é ensinada, portanto, na universidade em França, não é? Nos grandes centros universitários, a Sorbonne, Sciences Po, o próprio LENA, todas as grandes universidades, a Universidade da França, todas elas de Paris, todas elas normalmente na ciência política se ensina a tripartição de René Raymond, depois com outras acrescentes, como eu fiz agora, com outras evoluções. Bom, dito isto, vamos agora à parte dos livros, e vamos começar com os livros franceses. Então eu vou puxar aqui. Muitos deles já apresentei, meus amigos já conhecem. Nós vamos então, só para fazer um relembrar da literatura importante para conhecermos um pouco mais sobre o nacionalismo francês. Então temos Les grands textes de la droite, os grandes textos da direita, de vários autores, clássico, des champs classiques. Tem muita gente, eu não vou agora perder tempo a dizer os autores todos. Cada um é um autor que fala sobre todos os pensadores que nós falamos, não é? Quer dizer, eu já li este livro várias vezes, mas só para vocês verem. Tem muita gente. Mas aqui tem muito mais, mesmo muito mais. Começa com o Abbé Maury, Germain de Staël, que nem era da direita, Benjamin Constant, que era liberal, Chateaubriand, François Guizot, Balzac, vários, Edmond de Goncourt, a Duchesse d'Uzès, Anatole France, Georges Valois, isso é por ordem cronológica, Jacques Delactel, Charles de Gaulle, Michel Debré, várias coisas, claro, os Maurice Barrès, Charles Maurras, todos esses, o caso de Dreyfus, tudo o que nós falamos aqui, textos da direita, mas com muito mais complemento, com muito mais gente do centro e um pouco da esquerda também, Georges Sorel e companhia, toda esta, Charles Péguy, que eu nunca considero o Charles Péguy, não é bem da direita, mas pronto, há quem o ponha, há quem o classifique. Tem aqui, portanto, les grands textes de la droite. Pois há autores que, ao longo da vida, se posicionaram em muitos campos políticos, não é? Depois, les grandes figures de la droite, sur la direction de Jean-Christophe Buisson e Guillaume Tabar. É um grande livro.
As grandes figuras da direita, sob a direção das duas pessoas que eu agora disse, para não repetir, senão nunca mais saímos daqui. Portanto, as grandes figuras. Aqui, os grandes textos, esses dois livros se complementam. É em francês, não há, isto devia haver tradução em português, meus amigos, digo-vos já. Os grandes textos e as grandes figuras. Dois complementos, importante. Depois, o meu livro de referência de Jean Tullard, o grande historiador Jean Tullard, La Contre-Révolution, Origine, Histoire et Postérité. A Contra-Revolução, Origem, História e Posteridade. Este livro é fantástico. Toda a história da Contra-Revolução. Os grandes autores, Joseph de Maistre, Bonald, Edmund Burke, por aí fora, Latour du Pin, todos eles. E como é que aconteceu a Contra-Revolução? Depois, o que nós tivemos agora a ver, as três direitas, orleanista, bonapartista e legitimista, que se ensina na ciência política na universidade. René Raymond, Les Droits aujourd'hui. Um grande, grande livro. Um pequeno, grande livro. Tudo edições de bolso. Tudo devia ter edição em português, meus amigos. Memórias de Guerra, Charles de Gaulle, o incontornável da resistência. Charles de Gaulle. Para quem quer estudar as grandes figuras da história. Depois, e porque é preciso conhecer a história da França, temos L'Histoire de France, de Jean Carpentier e François Lebrun. Aqui, História da França, muito importante também este trabalho. Depois, o grande historiador Jacques Banville, falta aqui Fernand Braudel com a sua História da França, que é uma referência, fica também aqui no ar. Mas tenho aqui, eu não o tenho infelizmente, é de comprar. Mas fica aqui Jacques Banville, Histoire de France. Este Jacques Banville que colaborou na Action Française e também sempre foi próximo de Charles Maurras, aqui, Histoire de France. Na trilha da história da França, o livro de Marc Ferro, numa perspectiva mais contemporânea, mas muito interessante, História da França, que é um calhamaço das edições de 70 para quem quer aprofundar também e ter conhecimentos na história da França. Agora, o mestre da doutrina, Charles Maurras, aqui com dois grandes trabalhos, eu já os apresentei, mas volto-os a mostrar. Charles Maurras, L'avenir de l'intelligence et d'autres textes. Charles Maurras, O futuro da inteligência e outros textos. E também o incontornável Ordem e Caos, de Maurras, o grande Charles Maurras. Depois, livros. Temos o último que fiz, do que falámos quando falámos da direita, Jaume Nogueira Pinto, figura incontornável aqui em Portugal, dentro de todos esses estudos e movimentos. Com o seu antigo livro que ele tinha escrito, A Direita e as Direitas, que eu aconselho também a compra do trabalho. Depois, ora bem, temos, vamos começar com alguns trabalhos de uma perspectiva académica, uma perspectiva, bem, como hoje encontramos na universidade, mas tem muita matéria, tem muito conhecimento esses livros. Embora façam crítica ao nacionalismo, eles têm, falam em termos de história, em termos de nacionalismos dos vários países da Europa. Temos de Ernest Gelder, dos nacionalismos, que eu já também tinha apresentado. E temos também de Henrique Aubezois, que é um tipo de esquerda, mas a questão do nacionalismo. Nações e nacionalismos desde 1780. Mas, pelo menos em termos de história, temos aqui uma visão panorâmica dos nacionalismos. Depois temos o grande Ernest Renan, que tem a grande definição de qu'est-ce qu'une nation, o que é uma nação. Isto são os resumos da conferência de Ernest Renan, qu'est-ce qu'une nation, que eu vou aqui passar aqui a ler. Dê-me só um bocadinho. Portanto, é uma unidade, acima de tudo, uma unidade espiritual. A unidade estatal é, pois, de natureza espiritual. É nesta vontade espiritual que se consubstancia a unidade do Estado. O território estatal é um espaço sobre o qual esta unidade se estende, aqui, o Estado. Ou seja, é uma unidade estatal de natureza territorial
identificável pelo conceito de unidade cultural, espiritual e tradicional. Portanto, penso que seja essa a definição. Deixa-me ver, é esta aqui. Exatamente. Portanto, ficou famosa esta visão de Ernesto Renan, não é? Da reunião de um mesmo povo, não é populações, que são coisas diferentes, de um mesmo povo com a mesma tradição, a mesma língua, a mesma espiritualidade, a mesma cultura. Portanto, isso é o que é uma nação. Apenas Ernesto Renan diverge na questão da etnicidade. Por isso é que existe o nacionalismo étnico, que é uma visão oposta à de Ernesto Renan, mas que também é um grande defensor da nação, do Estado-nação, a nação. Portanto, dito isto, temos depois, apenas a título de curiosidade, temos o pensamento e a doutrina política do próprio António de Oliveira Salazar e do chamado nacionalismo corporativo. Temos aqui as doutrinas, pensamento e doutrina política. Aqui um livro muito interessante de António de Oliveira Salazar, aqui na 3ª edição. Depois temos um livro muito interessante que me foi oferecido pelo mesmo, do Pedro Perestrelo, Nacionalismo, o futuro de Portugal e da Europa, quando foi 2016, a primeira eleição de Trump. Ele escreveu este opúsculo, é quase um opúsculo, para nos explicar o que é o nacionalismo. Depois aqui temos populismo, a revolta contra as elites, a revolta contra a democracia liberal. Populismo, um livro que quando eu comprei eu pensei que fosse uma crítica, mas não. Os autores Roger E. Atwell e Matthew Godwin nos dizem que o populismo é apenas a expressão, o sentimento, a revolta dos povos sufocados por essas elites tecnocratas e bruxelianas, né, nesse caso, que estão a ignorar os povos, a destruir os povos, a sufocar os povos. E por isso é que temos esta subida dessa direita populista, que os nossos amigos da comunicação social dizem que são todos da extrema-direita. Todos. Toda a gente é da extrema-direita. Até os socialistas que não estiverem na nossa narrativa também passam a ser da extrema-direita. Bom, já que toda a gente é da extrema-direita, até os marcianos são da extrema-direita, então vamos aqui. Direita e esquerda, divisões ideológicas no século XXI. João Carlos Espada, Mark F. Planter e Adam Olsen. Isto é um livro mais puxado em termos académicos. Conceitos bastante mais complexos. É um livro mais complexo, mais intelectual, digamos assim, mas é muito interessante. Direita e esquerda, uma visão bem interessante dessas duas comparações, direita e esquerda. E por fim, a obra de arte, o meu pensamento, o meu livro de eleição, o livro que eu penso ser de leitura obrigatória para todos os patriotas. Sejam eles gaullistas, nacionalistas, tradicionais, conservadores, católicos, protestantes, pró-sionistas, anti-sionistas, o que vocês quiserem. A Virtude do Nacionalismo, de Yoram Hazony, israelita, que nos explica o que é a nação, o que é a defesa da nação, o que é o nacionalismo, toda a virtude. E ele nos diz, o contrário do nacionalismo é o imperialismo. O que é que são os impérios, meus amigos? O que é o globalismo, se não um império? O que é um federalismo, se não um caminho para um império? O que é uma união de países com uma ideia federalista? É um império, meus amigos. A dissolução do Estado-nação cria um império. Que é exatamente isso que Yoram Hazony nos explica na Virtude do Nacionalismo israelita, meus amigos. Portanto, quando ouvimos essa comunicação social nos chamar de antissemitas, eles é que são os burros mesmo, porque não percebem mesmo nada de nada e nunca irão perceber, porque são pessoas que saem formatadas das universidades, que estão ocupadas pela extrema-esquerda e pela esquerda. Não há em Portugal. Nem a Universidade Católica escapa. O pensamento tem que ser aquele pensamento
do politicamente correto, senão és logo posto de parte. E é o que acontece aqui em todo o Portugal. Meus amigos, chegámos ao fim deste grande vídeo de história do nacionalismo, do General Boulanger a Jean-Marie Le Pen, história da França, atenção, do nacionalismo francês. Talvez um dia farei aqui em Portugal alguma coisa do género, história do nacionalismo português, mas vou ter que pesquisar muito e reunir muito mais trabalho bibliográfico para poder fazer este trabalho, um trabalho que tem que ser feito. Há aqui pessoas em Portugal, desde já, que estão a fazer um excelente trabalho. O Ricardo Marchi é um deles, Jaime Nogueira Pinto é outro. Há muita gente que está a fazer um trabalho fantástico. Espero que continuem a nos dar conhecimento, porque já vimos que pelas televisões não vamos lá, não é? Então tem que ser pela leitura dos livros, pela busca do conhecimento, história, leiam muita história, pesquisem, biografias, eu costumo dizer, estudem a biografia das pessoas. Querem saber quem era Lenin, quem era Stalin, estudem as biografias. Querem saber quem era A, B, C, D, estudem a vida das pessoas. Tiveram vários percursos, várias posições ideológicas. Estudem, meus amigos. A leitura e o estudo é o mais importante. Mais uma vez, espero ter sido útil. Um abraço e até uma próxima.